Boa tarde. Oi, oi. Oi. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Tô muito cansado, mas tô bem. Eu Tá tô dentro do... cansado? Nossa, eu tô morto. Porque eu trabalho... Eu tô trabalhando, fazendo tipo umas 4 coisas ao mesmo tempo, né? Que é um projeto... Rapidinho, peraí. Oi, Ju. Tarde. Tudo bem? E aí, eu tô trabalhando num projeto, assim, de arte. E aí eu trabalho com a minha mãe à noite, e aí eu ainda tenho um grupo de estudos de tarde, e aí tem aula do curso de manhã e essa aula à tarde, então assim, e agora eu não posso dormir, geralmente eu durmo um pouquinho antes do curso. Só que eu tô esperando uma entrega, então eu não posso dormir. Então eu resolvi que eu vou ficar aqui dentro do quarto, que é do lado do portão, e aí quando a entrega chegar eu só corro ali e pego. Sim. Nossa, correria, né, menina? Muita coisa. Eu acho que depois disso eu vou tirar um final de semana só pra dormir. Ah, é só o que eu faço no final de semana. Nossa, não tô nem respondendo o zap final de semana. Ah, Ou, aham, coloca tudo no modo não perturbe e deixa, porque senão. durmo, fico vendo série o dia inteiro. E aí, Deixa eu arrumar um jeito um lugar de. diferente agora? Eu? Não, de Adorim Clowns. Ah, sim. Olá. Não me diga, Bi. Olá. Oi, Ju. E aí, Paloma? Tudo Gente, já bom? cozinhando. Achei tudo que várias pessoas fizeram, eu queria ter feito. Não Eu também consegui. queria, mas tava travando muito, Tava travando pra você? muito. Que lindo Eu esse saí tipo umas desenho. 3 vezes. Oi, gente. Eu Se ainda não você terminei tá de botar. hoje de manhã, muito boa, muito gostosa. Adorei. Que lindo, Klaus. Você que Eu fez. vou imprimir, gente. Eu faço cartazes com os meus desenhos. Envio para o Mostra aí Brasil de inteiro. novo pra gente ver. Mostra aí. Ó, muito lindo. Amei. Aqui. Tem um Você aqui faz o que eu que com eles? fiz. Você vai fazer o que com eles? Vai imprimir? Eu tô misturando muito colagem e desenho. Tudo. Que bafo. Drag Alien. Amei. Sim. Chique. Oh, vocês estão vendo, gente? Sim, tá Conseguindo chique ver? demais, gente. Tudo, né? Lindíssimo. Gente, Tem também que pinto parede. compartilhar mesmo. Eu quero um quadro desse. Eu quero um quadro desse no meu corpo. Eu acho, hein? Eu vou começar a tatuar no que vem. Lindo. Eu quero. E aí, estou no processo aí de adquirir os materiais para começar a treinar. Depois dessa pandemia, nova era. Nossa, Klaus tatua 2021. São lindos, parabéns. Obrigado. Gente, se eu fizer isso assim no meio da aula, vocês não ligam não, é porque eu tô com muito sono e eu não posso dormir. Aí, desenhar quando eu tô em aula me ajuda muito a focar na real, sabia? Eu fico aqui fazendo as coisas enquanto tudo acontece aí eu consigo acontecer nos dois lugares. É até melhor, eu acho, pra mim. Eu também fico fazendo isso quando dá.
eu pego um caderninho, eu pego o computador mesmo. Eu tenho aquela mania de ficar anotando as coisas no computador. Aí eu fico desenhando, fico fazendo alguma coisa. Cadê o povo? Vou fazer um post lá no grupo. Pra comentar. Eu mandando mensagem lá, sala aberta, e várias pessoas esperando para ser aprovadas aqui, enquanto eu mando mensagem. É muita coisa, muitas funções. Oi, Raquel. Lady Raquel. Oi, oi, gente, tudo bom? Tudo. Quem fala? Lady Angel. Sol pra iluminar. Gente, tô descabelada, feia. Isso é normal, tá, gente? Ah, essa hora é normal. Gente, eu tô aqui, mas também tô respondendo uma entrevista pro Jornal Extra do Dia dos Peguei até de Pais, escovar tá? meu cabelo. Bom Quem dia, falou isso? Thales. Thales, tá bom. Oi, Tenho Miaco. duas jornais hoje para responder. Tudo bem, gente? Vocês almoçaram? Você é pai, Thales? Sou. Nós almoçamos. Que Acabei de massa. almoçar. A gente ficou essa semana com esse negócio do Tami, né? A Pois gente, é. o pessoal da Aliança Nacional LGBT, a gente teve bastante procura mesmo de jornalistas, né? Procurando homens trans que sejam pais e tal. Bem Então, eu bacana isso. geralmente, eu não, quando é Entrevista ontem. polêmica assim, eu não me posiciono não, né? Aí a professora da minha filha de 1 aninho, quando ela tinha 1 aninho, ela falou, tô esperando só sua publicação para me compartilhar. Aí eu comecei a pesquisar, começou a me dar uma raiva, eu me posicionei. Depois disso, eu já fiz uma entrevista ontem, o Jornal Extra do Globo hoje me procurou e um outro jornal acabou de me mandar mensagem. Aham. Aí eu tô aqui respondendo eles. Acabei de postar no meu Insta também o que eu fiz ontem, que o rapaz já compartilhou. É importante se posicionar de alguma forma, né? Ainda mais quando você quer pai e tudo. É importante também. Por mais que eu não concorde com ele, porque, enfim, é aquela pessoa que é mesmo burguesa e tal, mas Ele é ainda pai, faz né? parte do nosso segmento, então é importante apoiar de alguma forma. Uhum. Ah, eu acho babado essa discussão, porque eu até conheço homens trans que, tipo, se consideram mães, sabe? E tá tudo bem, velho. As pessoas, elas têm que parar de querer cagar regra na vida dos outros. Exatamente. Eu me Tipo assim, considero pai, mas a minha filha me chama de todo pai que mãe. abandona. E aí, tipo assim, quem são eles, velho, pra vir falar de paternidade a essa altura do campeonato no Brasil? Não, ficou puto. Não acho polêmico, não. Acho que eles são muito folgados. Exatamente. Mas assim, né, o babado do Tami ser super mega rico me faz ficar refletindo, tipo, ele ataques, mas tipo, ele continua a vida tranquilamente. Me preocupa Mas só gerou essa polêmica toda pelo fato dele ser conhecido, né?
Não, não é isso não. Não, Essa porque questão do gênero mesmo, não. Sim, a Eu questão acho do que tem gênero muito a mesmo, ver. mas quantas propagandas passam que às vezes as pessoas são trans e a gente nem sabe e os outros não falam nada. Aí colocam Sim. lá, assim, alguma parte escrita Tipo, pequeno, homem trans, e ninguém passa despercebido. Aí pelo fato sim. de ter Não, sido tipo, ele, Mas é entendeu? igual a propaganda da Avon, né, que teve com a Rosa Luz, por exemplo. Não teve essa repercussão toda, e porque a Rosa só foi mais uma das modelos lá do lançamento do batom, de não sei o quê. E aí, tudo bem, teve uma visibilidade, mas não teve esses ataques que teve contra o Tami, saca? E as pessoas, tipo, a Ava Rosa se passou por despercebida, porque ela não tem aquela fama toda que Tami tem, entendeu? Apesar dela ter a fama dela de ser uma rapper e tudo, mas ela não teve toda essa repercussão nessa campanha da Avon, igual teve nessa campanha da Natura em relação ao Tami, porque a Natura já procurou ele, já sabendo que ia ter essa repercussão. Então, com Sim, certeza, ela já sabia disso, que ia ter palco. Não é à toa que as ações dela fizeram sim. apoio aumentar, na Foi verdade. um jogo de marketing também. Foi, total. Isso aí a gente não tem que se enganar e falar, é só por conta do gênero. Pra ter dessa repercussão toda foi porque era ele. E aí é porque era ele, Sim, porque tem todo o convívio de ter sido uma pessoa sexualmente exposta, de ter sido ator, enfim, na época então atriz pornô, por ter feito várias outras coisas, de ter dançado. Então, tipo, isso traz essa questão de, ai, antes era assim, agora é assim. Então eu já sabia que ia ter essa repercussão toda. A Natura não é boba, gente. sim. E por ser filha da Gretchen, né? Gretchen, a cantora, então tem esse ponto também de ser filha da Gretchen. E tem essa ligação de fama da família, da família da Gretchen e tudo mais. E, enfim, né? Esse babado todo de exposição, até mesmo utilizar da imagem, não só do próprio Tami, mas também de envolver outras pessoas da família que também tem um cunho, uma fama nacional e internacional. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amor. E eu fico achando também que esse frisson assim em torno do Tami, né, que acaba sendo uma não aceitação também, né, porque quando antes dele fazer a transição, né, era considerada uma mulher linda, né, que rebolava junto com a mãe. Mas é por isso que Então, é o acho que ódio tem das toda pessoas. Oi? Mas é por isso que vem o ódio das pessoas, principalmente dos homens cis. Porque era uma mulher bonita. E agora é um homem que pega uma mulher mais bonita que a própria deles. Ex-rainha da Playboy. Enfim, mas bora falar da gente. Ficar péssimo. Eu soube que ele ia se candidatar. Vocês Eu viram acho isso? que ele já é. Da direita. Não sei se eu estou atrasada. Mas aqui não acho que ele já se candidatou e não venceu as eleições, né? Quem? O Tami? É. O Tami assumiu a cadeira do vereador, que foi desligado da Câmara Municipal, ele era suplente. Agora ele é vereador. Olha. Gente, como que envia? Dá para enviar foto dessas coisas no bate-papo aqui? Não, né? Não, por aqui não. Dá para compartilhar a tela. Eu ia mostrar uma parada, assim, tipo, por que eu citei essa questão, assim, que às vezes é só lógico que com plano é diferente, mas essa questão da identidade também influencia muito. É uma coisa que eu recebi do grupo aqui, da Gente, 5 minutinhos eu vou desligar aqui e já volto. Vai ficar mais de boas. Mas era tipo de um casal trans. Tá travando, gente? Tá. Tá? Tá sim. Muito? Não, agora parou. Tá. Mas essa foi a imagem de um casal trans aí, olha que louco. Ele era ela ficou grávida dele. Não, dela que era ele. Tipo assim, uma parada muito, sabe, desrespeitosa. Eu olhei e é chato você não poder, tipo, falar nada, né?
só olhar a imagem e ficar na tua, porque foi um dele até então. Eu achei bem pai. Aí eu tenho compartilhei isso com a minha namorada, né? Nossa, eu vi essa imagem, eu fiquei feliz. Gostei. Só o contexto, né? O contexto escrito, né? A escrita, né? Aham. Gente, já tem uns ruídos aí, Jô? Acho que desativa o que está de anfitriã. Desativa geral e quem for falar, ativa. Porque senão depois a gente não vai saber quem... Oi? Oi. Você Ainda clica... estava travando? Você sabe onde é, Jô? Ah, não? Participantes. Aí embaixo aparece convidar, não sei o que, quando você clica em participantes. Desativar o som de todos. Aí pode soltar, que aí fica mais fácil, né, da gente saber. Às vezes não sabe de onde vem o som, né? Mas pode soltar aí, gente, quem tava falando. Foi legal a aula. Ah, fala, Murilo, fale. Era essa questão, assim, né, do desrespeito mesmo com as identidades que a galera tira chacota até hoje. E eu, tipo, fico meio, sei lá, de estar aqui e não poder meio que ensinar sobre essas questões, né, e mostrar o que leva a ter essa posição, esse questionamento, quando eles convivem com uma pessoa, é igual aquele cara da foto, e eu não posso falar isso. E aí ontem ele se mexeu muito comigo. Porque é muito ruim você ver alguém falando sobre a identidade de gênero, né, da qual você é pertencente, e você não poder fazer uma autodefesa, sei lá, ou então, ao menos tentar enfiar na cabeça do ser humano que não é então, que é preconceituoso. Eu acredito que esse preconceito ainda assim dá para ser desconstruído de alguma forma. Eu digo por conta da minha mãe mesmo, né? Minha mãe, ela não aceitou tudo de cara, né? Então, mas hoje em dia eu sou o melhor filho em tudo, assim, para ela. Então, tipo, sei lá, isso ontem me deixou bem bolado, de não poder falar nada no grupo do serviço. E aí eu fiquei feliz também que eu percebi que um dos meninos saíram depois dessa imagem. Eu acredito que tenha sido por conta disso. Mas é uma pessoa também que não sabe, né, da minha identidade. Entendi. Mas Murilo, desculpa, é que eu entendi um pouco o que você falou, mas o som não está bem, né? Foi só eu que não entendi direito. Por isso que eu acho que a gente não está dialogando com você, porque a gente tem coisas que o som está abafando. Será que era a máscara? Pode ser a máscara. Pode. Mas era? Eu acabei de tirar. Ah, sim, era a máscara. E todo mundo, meu Deus, de onde está vindo ruído? Mas e até onde vocês entenderam? Eu entendi muito pouco. Eu acho que ninguém entendeu nada. Nada. Então, a gente tem um grupo aqui. Eu não entendi nada. Eu estou repetindo. Tá dando para ouvir agora legal? Tá sim, amor. Então, a gente tem um grupo aqui que é do Forninho Mineiro, né, da empresa que eu trabalho. Que tá só a equipe fora, não tem os chefes. E aí ontem tinha uma imagem lá que era de um casal. Jogaram lá e falaram, olha que engraçado, ele era ela que engravidou dele, que agora é ela, que confusão, tipo uma chacota, né? E aí foi onde eu entrei aqui, que é muito essa questão que eu lembrei com o caso Tami, né? Que é muito essa questão de não ter esse reconhecimento de identidade, quando sabe que a pessoa é trans, a pessoa ainda tem essa ligação, assim, ela, né? E olha, não é ele, não é pai, é mãe, é isso. E aí ontem se mexeu muito comigo, por eu ser da equipe e não poder fazer uma autodefesa, né? Ou tentar desconstruir esse preconceito neles. Porque assim, eu vejo que tem muito cara aqui que, sei lá, tem 40,
anos, por exemplo, tem meninos que são de periferia e que não têm um acesso, né, a entender melhor sobre identidade de gênero. E ontem eu me senti, tipo, mal por simplesmente ficar calado, ter que se silenciar, por fazer esse display, sabe? E aí eu fiquei ontem refletindo, e nisso eu peguei até o gancho de uma conversa que rolou ontem. A gente estava na aula sobre currículo, e aí uma mana daqui, eu entendo toda essa questão da minha passibilidade. Eu até ia comentar sobre isso, que é muito essa questão assim de falar, você, Murilo, é muito fácil de ser contratado, porque tem uma barba, já é um homão, mas assim, e isso me faz refletir tanto que eu já passei muita coisa antes, né? De não ter essa barba, de não ter essa passabilidade, assim. E aí é só pra gente também ter um cuidado quando a gente for falar isso, porque aqui na turma tem muito menino que não tem essa passabilidade. Eu fico Eu te entendo lisonjeado, lógico, perfeitamente. de saber que as pessoas têm essa facilidade. Só que eu fico triste, porque outros meninos ouvem isso e meio que, sei lá, dá um desânimo. Então, Eu te quando entendo for falar pra perfeitamente, eles que eles são porque novinhos, eu tenho 2 anos em tratamento, só que agora que começou a aparecer os pelinhos em saco, né? Então ainda eles me olham meio na dúvida, né? Principalmente pelo fato deles falar que eu pareço uma criança, um adolescente. E aí eles ficam muito na dúvida, eles começam a regular mais, principalmente o fato dos intrusos grandes, né? Então, mesmo já com retificado, eles ficam naquele ela não sei o quê. Aí eu só viro e pergunto, ela quem? Então, é isso aí. Ontem eu conversei com a Jana, né, com a minha namorada. Eu falei assim, cara, é muito foda, mas tem que ter esse recorte também, né? Que a gente tem que, às vezes, conversar sobre como você vai falar desse privilégio que o outro humano tem, né? Que a outra humana tem. Eu sei que eu esqueci o nome dela, que ela falou assim de uma forma que hoje ele pode entregar currículo, ele vai ser contratado com qualquer outro nome. Cara, e tipo assim, são quase 5 anos de transição. E nesses 4 anos, ano passado, que eu vim conseguir uma empregabilidade. Por quê? Porque realmente eu conquistei essa parada que os meninos querem, uma barba, uma passabilidade, a minha retificação, eu consegui minha cirurgia. Então, assim, sabe, é um caminho longo até você chegar nessa mais ou menos normatividade que a sociedade exige para que ao menos consiga pisar o pé, nem que seja um pouco atrás das pessoas cis, mas assim, para mim estar dentro dessa empresa aqui, por exemplo, pagando de cis, demorou. E eu levei muito não por não ser retificado, muito não por ainda ter feito, muito não por ter uma barba rala, a voz ainda oscilando. Então, assim, é muita coisa. Eu acho que isso também até caberia também na troca de saberes, um dia para a gente tirar esse recorte de falar mesmo assim, de reconhecimento de privilégio e ter um cuidado quando formos falar de passabilidade. Porque para uns é muito bom e para outros não. Eu não gosto nem dessa palavra privilégio para falar de passabilidade. A Jo estava até no curso, né, que a gente fez com a Castiel, e ela usa mais a palavra estratégia de sobrevivência, que eu acho que é bem isso, tipo, é um mecanismo de defesa, mas a gente não adquire um privilégio no sentido de que a gente para de sofrer, né? Às vezes a gente adquire um outro tipo de sofrimento, que é tipo ficar em silêncio para tentar passar despercebido. Eu digo mais essa questão do privilégio de você não ter que falar, entendeu? De não ser preciso mais falar. Com a mão levantada. A Paola e o Isaac. Tá, eu tô desligando aqui, mas que eu já tô trabalhando. Eu levantei a mão sem querer, Jô. Ah, tá. Então, Isaac. E depois a Fabiola. Alguém perguntou, acho que foi o Leonardo, qual era a pauta de hoje. Geralmente, esse encontro, Leonardo, a pauta é livre, no sentido de
assim, do que a gente precisa falar. O que eu vou fazer aqui se eu fazer uma... Isaac vai falar agora? É ele. Com 2 ovos, dá pra mais 3 comigo. Keila tá com o som ligado. Ah. Não, é Fala aí, porque Isaac. só queria puxar o assunto do que eles falaram, porque era o que eu queria também comentar na última aula. Eu também queria incluir no que eles falaram que é interessante lembrar que mesmo os homens que passaram por tratamento hormonal e cirurgia, ele ainda tem as vivências do passado, de quando eles não tinham, e eles continuam sendo pessoas trans, eles não automaticamente viveram como pessoas cis. Então, eles também têm as famílias e amigos que provavelmente conhecem eles, sabem que eles são trans. Então, eu posso não saber como é que é, porque eu ainda não passei pelo tratamento hormonal, nem nada. Mas, de certa forma, eles têm uma certa dificuldade que ainda não sei o que é, mas que é interessante a gente provavelmente ouvir e introduzir dentro da comunidade. Não simplesmente falar que é um certo privilégio. Porque, de certa forma, vocês continuam sendo trans. Não, a questão que eu falo é assim, eu, por exemplo, eu tive que mudar do meu bairro. Eu me afastei de todas as pessoas de antes, sabe? Uma escolha minha, eu me afastei. Eu não tenho contato com ele, eu não tenho contato com meus colegas de antes, eu não moro mais no mesmo bairro, eu me mudei para outro lugar bem mais distante do bairro que eu morava. Eu digo, a gente vai falar dessas questões para nós mesmos, entre nós. Quando eu estou falando disso, eu estou falando da gente, não estou colocando as pessoas cis. Né? Tem mais Sim, pessoas mas para falar. quem reprime nós são pessoas cis. Então, é um assunto a ser tratado. Você acabou, Isaac? Tá bem. Quem está de mão levantada também para falar é a Fabiola e Thales. Fabiola próxima, depois o Thales. Posso falar? Sim. Boa tarde a todas, a todos e a todes. A aula que nós tivemos, a aula não, a discussão que nós tivemos na aula passada, gente, preconceito sempre iremos ter, barreiras sempre iremos enfrentar, nada é fácil na nossa vida, nada é fácil a gente chegar e querer tudo pronto, nada é fácil para ninguém. Nem para nós, nem para os cis, nem para ninguém. Vai ser difícil a gente chegar numa empresa e fazer entrevista de emprego e saber ou não se eles vão contratar? É difícil. É difícil a gente sair na rua e alguém não olhar e comentar com o outro? É difícil. Só que a gente tem que ter um psicológico muito bom de estar aceitando e colocando, saber o que isso vai trazer de importante ou não para nós. Só para encerrar, antes de ontem eu fui na farmácia comprar o hormônio, que eu estou com 44 anos, mas eu continuo tomando hormônio, que eu me sinto bem e tudo, limpa a pele, deixa a pele igual a seda e tudo. Então, fui comprar o hormônio lá. E cheguei lá no balcão, aí falei com o farmacêutico, eu quero tal hormônio. Aí tinha uma senhora atrás de mim, sem eu perceber. Ela falou, minha filha, por que você não engravida? Ter um filho tão bom. Aí eu olhei para ela e falei, ai, minha senhora, é porque eu tenho um problema. Porque se eu engravidar, minha pressão sobe, da eclâmpsia, então não posso engravidar nesse momento. Levei aquilo na esportiva e saí rindo, eu ri.
O farmacêutico riu, porque ele já me conhece, ele começou a rir. Aí eu falei com ele depois, ai, gente, ganhei meu dia. A senhora achou que eu era mulher. Ai, que maravilha. Então, isso, gente, que é viver. É a gente aceitar sem ficar assim com aquela mágoa, carregar aquela coisa dentro de casa, aquela coisa ruim. Ai, eu sofri preconceito. Ai, a sociedade é preconceituosa. Então, gente, o negócio é a gente saber lidar com isso. Eu acho que foi até a Jo falou que a gente vai ter uma aula de saúde mental, né? Essa aula vai ser importantíssima, porque eu acho que justamente ele vai falar sobre isso, como a gente deve lidar com as nossas emoções. Porque eu já vi umas assim, de entrar em restaurante só porque o garçom, ao invés de chamar ela de senhora, chama de senhor, mas virou mesa, virou banco, virou aonde fica as comidas, virou tudo perto para cima e teve que chamar a polícia. Então, isso é uma coisa muito feia, fica muito feio para a gente. Então, é melhor a gente aceitar na classe do que destruir tudo na ignorância. Então, é isso que o meu recadinho. Beijinho para todos. Cona quer falar, né? Tinha alguém antes dela? Sim. Ah, tá. Jo, posso falar depois? Quem? Paloma, tá. Eu, Paloma. Primeiro vai ser Thales, depois vai ser Klaus, que quer falar, depois é a Cona e depois a Paloma. E depois o Davi. Pode falar? Pode? Referente ao preconceito, acho que foi o Isaac que falou, que ele ainda não vivenciou. Eu, particularmente, o maior preconceito que eu sofri foi dentro do LGBT. Dentro de amigos, de amizades de 10, que eu pensava 15 anos, que enquanto é lésbica, tá tudo bem. Seu amigo tá aí para tudo quanto é lado. Quando me assumi trans, virou a cara, não fala mais. Hoje é eu e minha esposa só, não tenho um amigo, não tem nada para falar, para conversar, para não falar que eu tenho amigos. Eu tenho um amigo trans que cresceu aqui comigo no estado e foi para São Paulo, que é ele que a gente conversa, que a gente bate papo, e às vezes a falta de amizade, de ter alguém assim, além do seu convívio do dia a dia para conversar, faz diferença, né? E muitas pessoas, só pelo fato de você ser trans, acham que você é um bicho. Vocês estão me ouvindo ou travou? Estamos ouvindo. Então, seria só isso mesmo, sobre a minha vivência do preconceito que eu sofri dentro do LGBT. Porque as pessoas acham que você é um bicho só pelo fato de você ser trans. Igual pessoas que me conhecem há pouco tempo, me chamam pelo meu nome, me respeitam, até o momento que vem minha filha, me chama de mãe, aí eles param de chamar de ele e falam ela. Isso aí é outra coisa que acontece bastante também. Acabou, Thales? Sim. Cona. E aí, de boa, gente? Tranquilona? Eu espero que sim, sorrisão na cara. Isso, boa semana, esteja bem. Eu queria fazer algumas pontuações do que a Duda falou. Eu queria trazer algumas coisas também, assim, de vivências, porque eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão. Eu queria pontuar até mesmo para poder, enfim, né, trazer esse pensamento de outras vivências, de outras corporalidades, de outras travecagens no meio do rolê. Duda, o que eu tenho assim, para poder até falar sobre pontuar, que aí vem numa colocação daqui, na mesma que você se colocou. É necessário que a gente pontue sim, todos os dias, todos os ataques que a gente for sofrer,
todas as irregularidades sociais que acontecerem com a gente, todos os desrespeitos, desde um tratamento de pronome a nome, e não se silenciar, porque o silenciamento também é uma forma de agressividade, de agressão. O não falar ela é pior do que falar até. Se às vezes você pensa de uma situação de transfobia que você não vai falar, isso vai te corroer de alguma forma, e isso vai ser pior, porque vai ser de dentro para fora, ou melhor, vai ser de dentro para dentro, e você não vai conseguir externalizar isso. E se a gente não falar, a gente acaba nos silenciando, e silenciando os próximos, e as próximas, e os próximos que vierem. Imagine se todas as pessoas trans que vieram antes da gente se silenciassem, a gente não teria todos os direitos, que são poucos, que a gente conseguisse até hoje. Então, foi por conta de falar, de gritar, de levantar a mesa assim. Você vai me chamar pelo pronome que eu quero ser respeitada, e acabou. Sou eu, não é você. E sobre o nosso corpo, nossa vivência, quem tem direito é a gente. Quem pode falar o que não pode, o que não pode, e passar por essa questão de conseguir a passabilidade, né? Nem todo mundo quer uma passabilidade. Eu costumo falar, não nascer só travesti linda para poder pagar de cis. Cis tem um monte na rua. Travesti também, mas em momentos de poderes, quem que estão lá? Majoritariamente cis, né? Então, eu tenho muito essa convicção de eu quero que todo mundo saiba que eu sou travesti, que eu sou trans, que eu faço parte da bandeira, sim. Eu não tenho essa vontade. É triste a gente ter que se colocar nesse binarismo social, de colocar hormônio, de utilizar de prótese, que a nossa disforia de corpo que a gente sente quanto pessoas trans não são nossas. As pessoas implantaram isso na gente. Mulher tem que ter maquiagem, mulher tem que ter peito, mulher tem que ter pepeca, homem tem que ter barba. Isso foi ensinado pra gente, isso não é nosso. E a gente tem que sim falar e se colocar, sabe? Então, do tipo, se eu não quero, se o rapaz não quer tomar hormônio, tudo bem, ele não vai deixar de ser menos homem. Se eu não quero botar peito, quero pôr peito, eu fico localizando todos os dias quais são as disforias que são minhas e são as disforias que a sociedade impôs para mim. De falar com a voz mais aguda, de falar com a voz mais grave, de ter o cabelão, não ter cabelão, tudo é espelho. Gênero, performatividade de gênero é uma construção social. E realmente isso que você falou, a gente precisa estar muito bem com a gente, sim, numa rede de apoio muito boa, de comunicação e de incentivo, né? Eu sofri um caso de transfobia, eu sofri alguma coisa que me deixou mal, eu ter alguém para me apoiar, para poder falar assim, não, gato, gata, gate, pega na minha mão, a gente vai lá, tem a lei X, a lei tal, a lei fulana, a lei ciclana, beltrana, e a gente vai conseguir, em cima dessas leis, reivindicar o direito que você quer, você se sentir bem. Eu creio que todo mundo quer passar por esse mundo deixando alguma coisa muito boa. Eu mesma, eu quero criar leis, sabe? Eu tenho vontade de criar leis para outras pessoas trans e ser marcada e lembrada, porque outras travestis, homens trans e pessoas não binárias fizeram isso por mim, para estar aqui hoje. Outras travas passaram por antes, outras travas nem chegaram a ter seus 50 anos aí no meio do rolê. E eu tô ligada que não existe uma sororidade. Desculpa até falar sobre isso, eu não tô falando isso no intuito de querer invisibilizar algum trabalho ou até mesmo colocar algum tipo de desavença, mas até mesmo entre a gente, a cisnormatividade, o sistema, coloca até a gente contra a gente, de falar que um é mais bonita que a outra, de que um é mais homem do que o outro, de que um tem a passabilidade, isso, aquilo, e a gente acaba não tendo essa sororidade, né, da gente se apoiar, de entender a identidade e a performatividade do gênero que a pessoa quer passar e se sente, né? Então, essa questão de não falar, de ser muito forte, encarar isso é um silenciamento, eu acho um crime muito, muito intenso e que ele piora a saúde mental, ele não melhora, sabe? Eu não gostaria de ter voltado para casa depois de um momento onde uma pessoa não me tratou do jeito que eu gostaria de ser tratada, calada. Eu queria que aquele restaurante pagasse por isso, porque se fosse para uma pessoa cis, em um contexto, né, de social, de alguma coisa, de racismo, de machismo, de homofobia, lesfobia, teria sido reivindicado. Então, por que eu sou trans? Porque eu não vou fazer isso, saca? Então, é uma coisa muito, muito, muito intensa.
de se colocar. É legal ter esse ponto de vista, porque a gente acaba entendendo que a pluralidade, obrigado, que a pluralidade de corpos e corpos e corpos, né, são muito grandes, assim como a sua, assim como a minha, como outra. Então tem esse olhar para a sua comunidade. E sim, eu também sofri muito, e eu sofro muito preconceito dentro da comunidade LGBT, saca? E, infelizmente, isso acaba respingando para T, né? Onde as pessoas cis, de sexualidade lésbica, bi, gay, são as que mais cometem machismo, são as que mais são racistas, são as que mais são transfóbicas. O quanto nós travestis, homens trans, mulheres trans, ouvem do tipo, ai, nossa, boiceta do não sei o quê, isso, aquilo, deslegitimando, podia ter pelo menos um pau, né? Ou então, nossa, eu tô hoje com voz de travesti, olha meu close de travesti, olha minhas unhas de travesti. O que é unha de travesti? O que é voz de travesti? Saca? E aí a gente tem que entender e reeducar essa galera todo dia. Já não basta a gente ter que educar a cisnormatividade hétero-branca cis-binária, e a gente tem que educar a normatividade LGB branca cis-binária, né? De falar que, enfim, de vários posicionamentos aí. Eu costumo até trocar essa ideia e falar viado da close de viado e travesti da close de travesti, acabou. Não tem essa de... E assim vai, gente. É muita coisa e vocês estão ligados, que eu sou da falação, da falatório total. Mas que só queria deixar isso. Silenciamento, jamais. Põe pra fora porque apodrece se deixa na geladeira dentro do coraçãozinho. Beijo. Obrigada, Kona. Agora quem é a Paloma? Cadê? Acho que a Paloma caiu, gente. Deixa eu só tirar uma dúvida técnica aqui, desculpe. Royce, você é da onde? É do Espírito Santo? Royce tá aí? Acho que... Oi, meu amor, tô assim. Você Oi, é do Gel. Espírito Santo, né? Eu sou de Vila Velha do Espírito Santo. Ah, tá bom. Ok, meu amor. Obrigada. Beijo. Nada, gatona. Gente, a Paloma caiu, aí eu tinha me inscrito também para falar depois dela, porque eu queria dar minha opinião também. Só de... Deixar o microfone para eu poder falar, gente. Tem mais gente inscrita para falar depois de mim. Eu penso que é muito difícil a gente querer chegar numa posição igual para todo mundo. De como que a gente vai agir em situações de violência. Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu mesma, em cada momento, sinto uma vontade de reagir de forma diferente. Tem hora que eu quero simplesmente fechar meus olhos, ignorar a violência e seguir. Tem hora que eu quero tacar uma pedra num carro que grita quando eu estou passando na rua. E eu acho que sou eu que vou ter que ter a sabedoria, a tranquilidade, a calma, né, de escolher qual é a melhor estratégia em cada momento. Eu penso assim, sabe? Tipo, não tem como eu falar como que a outra pessoa tem que reagir. Como muitas vezes teve situações que eu estava com algumas amigas, com uma amiga minha que é cis, que morava comigo, e aí uma pessoa passou na rua e mexeu comigo. E aí ela quis responder o cara. Só que eu cheguei para ela e falei, meu barulho eu que compro, entendeu? Tipo, se eu não reagir, é porque eu queria ignorar. Então, no mínimo, você deveria perguntar o que eu estava querendo, sabe? Tipo, trocar um olhar comigo, saber. Porque a forma que ela reagiu me deixou muito mais vulnerável, sabe? Não estava me sentindo bem naquele momento. Então, eu penso isso. Mas eu também não concordo com o silenciamento. E aí a gente tem que compreender como que a gente, durante a vida inteira, né? Durante séculos de escravidão, por exemplo, né? Tem uma máscara, a escrava Anastácia tem um desenho dela.
Só um momento. Só um... Desculpa interromper. É porque o meu celular, ele caiu no chão. E aí a tela rachou. E aí tá entrando em várias telas ao mesmo tempo, entendeu? E aí sai áudio, sai da tela, volta pra tela, sai da sala. Tenta desconectar então, amor. Oi? Tenta desconectar ou tenta ouvir a gente. Eu tô tentando ouvir. Tá bom. Então, me perdi no pensamento. Estava falando da escrava Anastácia. Tem uma imagem da escrava Anastácia que ela tá com uma máscara no rosto de ferro. E ela é muito conhecida com essa imagem. E aí tem um artista aqui no Rio que ele refez o desenho da escrava Anastácia sem máscara. Porque essa máscara é chamada de máscara do silenciamento. E aí ele faz esse desenho da Anastácia Livre, que é o nome que ele chamou. O nome desse artista é Yuri Cruz. Então a gente tem que compreender que foram muitos anos de violência sem poder falar nada, sabe, também. Então é ao mesmo tempo, né, a gente compreender que é séculos de violência e que a gente não vai mudar de uma hora para outra também tudo, né? E que é aos poucos mesmo, sendo estratégico. Em alguns momentos a gente vai falar, em outros momentos a gente não vai falar. E de que a gente vai viver, de fato, isso em todos os lugares, né? Tipo assim, tem momentos que chega a ser cansativo, porque você percebe que em todos os lugares que você está, até naqueles lugares que parecem ser os lugares que você não vai ter nenhum tipo de violência, você vai ter que apontar alguma contradição. Porque todos os lugares têm contradições, inclusive aqui. Né? Inclusive nós. Em algum momento vamos viver contradições. Né? Vamos fazer coisas que alguém vai falar, não gostei disso que você fez. E a gente tem que ter, né, tipo, emoção, né? Conseguir, como a Fabíola falou, tipo, ir com a vida aprendendo a lidar com isso, porque não vai parar do nada, entendeu? A gente vai ter que viver. Eu fico tipo cansada, porque uma certeza que eu tenho é que minha vida inteira eu vou ter que lutar contra racismo e transfobia, entendeu? Então eu vou decidir a hora que eu tô cansada e não vou querer responder, sabe? E eu vou decidir a hora que eu vou querer quebrar tudo. Cada um vai tomar a sua decisão. Eu penso assim, sabe? E a gente tem que respeitar isso. E aí eu gosto de falar sobre isso porque acaba que a gente fica uma contra a outra, dizendo como a outra devia fazer, sabe? Ah, fulana é muito barraqueira. Tipo, problema dela que ela é barraqueira. Se você não gosta de barraco, não anda perto de fulana, entendeu? Tipo, você não é obrigada a ser amiga da pessoa. Ou então fulana, tipo assim, não... Ou então a ciclana, tipo, não fala nada, tá sofrendo violência na família, entendeu? A gente vê que fulana tá triste. Aí eu vou deixar ciclana quieta lá sofrendo a vida inteira? Não, eu vou falar com ela, amiga, tipo, você não pode continuar sendo silenciada. Vamos te ajudar, vamos procurar uma terapia, sei lá, vamos fazer alguma coisa, uma dança, vamos fazer uma macumba, alguma coisa para você levantar esse seu axé aí, sabe? Eu acho que assim a gente consegue fazer essa coisa da sororidade que a Kona falou, tá ligado? Tipo assim, compreender o processo do outro e tá mais para poder apoiar. Às vezes não vai estar com paciência, tipo, tá falando merda demais já, sabe? E aí tem que brigar uma com a outra mesmo, falar isso que você falou não é legal. Não sei. Fico pensando por aí. E esse espaço que a gente tem aqui, esse momento, foi criado para isso. Porque a gente sabe que não vai dar tempo de conversar tudo durante as aulas, entendeu? Vai ter momento que a gente vai ter que falar assim, ó, vamos ter que encerrar agora o momento, porque a gente está com um convidado, né, uma convidada, então a gente vai ter que encerrar, mas a gente vai ter um momento, né, tipo, tentar preservar esse momento do encontro geral para poder trazer todas as angústias da semana, sabe? E eu acho que é isso que eu queria dizer. Para ninguém se sentir silenciado, silenciada também, em alguns momentos que a gente vai ter que fazer isso, de falar assim, ó, chega, sabe? Não vai dar para a gente continuar agora esse assunto. E é o ó, né? Tá. Agora é David. Ou não, Davi, desculpa. Boa tarde. Depois dessas duas mulheres falando, o que a gente ia falar? Nada, né? Só boa tarde mesmo. Tô brincando.
É, eu só tenho algumas coisas para falar, é pouca coisa. Sobre a fala da Duda, eu discordo na parte que ela falou que todo mundo. É difícil para todo mundo, questão de emprego e tal. Não tem nem comparação. A realidade é outras coisas. Só quem é trans sabe como é que é para arrumar um emprego ou simplesmente para ir numa entrevista. É fudido. E eu concordo com o que ela disse, que a gente tem que se aceitar. Não tem como fugir, não. E outra coisa, a gente se cobra tanto pra, no fundo, sempre vir um filho da puta fuder com a gente. Então, eu acho que a gente tem que se fortalecer entre a gente mesmo, porque se a gente depender do mundo cis lá fora, a gente só vai cair, porque é o que eles querem. E eu acho que a gente... Uma vez eu ouvi alguém dizendo que a gente nasce de novo por ser trans. Eu acho que a gente não nasce de novo. A gente só se liberta, entendeu? Não tem como a gente esquecer o passado. Por mais, você pode ser a pessoa mais passável do mundo, mas sempre vai ter alguma coisa para te lembrar que você é trans. Então você tem que se aceitar do jeito que você é, você tem que se amar. Porque sim, cara. Porque se você não se amar, ninguém vai te amar. E eu gostei muito da opinião da Kona. Acho ela uma mulher foda. E gênero realmente é um espelho. E gera expectativas, e se você criar muitas expectativas em cima de hormônio, de cirurgia, se você tentar se comparar demais a uma pessoa, você sempre vai se frustrar. Porque você sempre vai ser melhor que aquela pessoa que você quer tanto ser, porque você vai ser você mesmo. E aquela pessoa nunca vai ser você, entendeu? E é isso aí, peraí. E eu não concordo com o silenciamento, mas eu também acho que a gente não deve quebrar as coisas. Eu acho que por você ser trans, você tem que ser civilizado também. Não é porque você é trans que você não tem que ser civilizado. Você tem que saber fazer as coisas, você tem que saber ser adulto. Você não é um bicho de sete cabeças por você ser trans. Você é uma pessoa comum que luta pelos seus direitos. Ponto. E é isso aí. Obrigado, Davi. Agora é Isaac. Oi, estão ouvindo? Sim. Então, eu só ia responder a Duda mesmo, só que eu acho que eu vou só implementar, eu também vou implementar algumas coisas que eu esqueci o nome, desculpa. Mas o que a menina falou é que eu ando tendo problema, eu tive problemas mentais, eu ainda tenho, então eu queria dizer como é difícil para ter essa aceitação e essa força para se aceitar, para aturar os que vocês fazem, tudo. E eu queria dar uma explicação, principalmente com o conceito da ansiedade social. Obviamente, eu não faço psicologia, mas o meu TCC está envolto, tipo, o meu TCC é sobre a relação da arte com problemas sociais, com problemas mentais. E uma coisa que eu reparei muito na minha recuperação é como o mais fundamental em relação à ansiedade social, além do tratamento psicológico e remédios, talvez, eu tive ansiedade social grave. Então, eu estou falando mais sobre essa ansiedade social grave. É como um grupo, a aceitação em grupo é muito importante. Para ocorrer a fala, o grupo tem que ser muito paciente, respeitoso e ter o distanciamento e, ao mesmo tempo, não ignorar o suficiente. E, obviamente, que a gente não consegue ter isso entre os cis.
Então, o importante, obviamente, é conseguir isso dentro da comunidade trans. Se a gente não consegue isso dentro da comunidade trans, não vamos conseguir em nenhum lugar. Isso talvez também pode influenciar não só com problemas mentais, mas com pessoas em geral. Porque os problemas mentais não acontecem de um dia para o outro. Algumas pessoas acontecem sim, mas outras vêm a partir por trauma. E esse trauma ocorre por nossa vivência, tanto transgêneros, tanto gays, tanto até cis que viveram alguma outra coisa. E é isso mesmo. Terminei a fala. Obrigado, Isaac. Agora é o Carlos Eduardo. Carlos. Oi, alô? Estamos ouvindo. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho o assunto, tudo bem? Claro. Não, eu queria falar um pouquinho da minha experiência, assim, do início da minha transição. Eu não tive ninguém para me guiar, né? Nenhuma pessoa trans para conversar comigo, assim, sobre essas questões do que eu podia ou não fazer. E eu iniciei minha hormonioterapia, né? Mas hoje, assim, com a mentalidade que eu tenho hoje, né? Me reconhecia como homem trans e tudo mais, no aspecto todo binário, né? Gênero. E hoje em dia, não. Eu já não me reconheço mais como homem trans, né? Eu tô aí no aspecto não binário e eu gostaria de ter tido ajuda na época dessas questões de expressão mesmo, porque na época quando eu comecei a conversar com alguns homens trans, todos eles tinham a mentalidade de que para ser homem trans você precisava se equiparar a uma pessoa cis, um homem cis. Então você tinha que se harmonizar, você tinha que ter barba na cara, você tinha que usar roupas masculinas, você tinha que falar de um jeito masculino. E na época eu fui seguindo o pessoal, porque não tinha muito o que fazer, né? Era o que eu tinha de modelo ali. Eu achava que era isso certo. E hoje em dia, eu já, com toda essa mentalidade diferente que eu tenho, assim, eu me arrependo em partes de ter corrido muito com a minha transição, né? Hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza, se eu tivesse tomado hormônio, eu teria tomado hormônio de uma periodicidade muito maior, né? Muito mais lento o meu processo. Enfim, teria feito muitas coisas diferentes. Hoje em dia eu me sinto mais liberto, assim, de ser eu mesmo, de falar, de ter trejeitos femininos, porque eu acho que isso é bobeira das pessoas. E eu até tento, hoje em dia, falar com alguns meninos que estão iniciando esse processo de transição, só que muita gente me silencia falando exatamente aquelas mesmas, tendo as mesmas falas machistas enfim, até transfóbicas, né, em relação a isso, de que para ser homem tem que ir para academia, tem que malhar e tem que ser tosco. Eu tento ajudar essas pessoas, mas infelizmente eu estou circulado de gente otária. Então, enfim, eu acho que... Ah, tá. E a outra coisa que eu ia falar é que eu falo, geralmente eu gosto de falar de que eu sou uma pessoa trans, né, nos espaços, né, onde só tem eu ali de pessoa trans, porque eu tenho as minhas especificidades. Por exemplo, eu sei que eu preciso ir no banheiro, eu preciso sentar num banheiro. Então, e muitas vezes não tem boxe, muitas vezes não tem, às vezes nem vaso direito tem, né? Às vezes é só mictório. Então, eu tenho que reivindicar essa minha necessidade, né, de que eu tenho, porque eu que igual todo mundo, faço xixi, faço cocô. Então, eu preciso ir ao banheiro. E aí, antigamente, eu não fazia isso, eu não falava, né, com as pessoas e ficava risco de ter aquelas doenças de quando a pessoa não faz xixi, né, eu esqueci o nome. Mas, enfim. E aí, hoje em dia, eu falo e eu consigo circular mais, né, pelo fato de eu ter falado, porque aí as pessoas se adaptam ao meu ser, ao meu corpo. E eu acho isso importante. É isso.
Arrasou, Carlos. Obrigado. Leonardo. Oi. Então, tipo, falar um pouco sobre essas questões que rolaram aqui, assim, eu tô conseguindo assistir o curso, é muito que obrigatório, assim, porque eu comecei e aí eu falei, várias coisas na minha vida eu não, às vezes não termino, enfim. Eu falei, não, esse eu vou me esforçar mais para terminar. E aconteceu o que aconteceu na quinta-feira, né, que eu passei por uma questão de transfobia mesmo e sofri ameaças e aí tive que sair de casa. Eu tinha que falado para Valéria até então, porque foi uma pessoa que eu ia fazer o negócio da Sebrae, né, o cadastro. Eu falei, olha, eu tô no meio de uma situação aqui, chamei a polícia e tô esperando chegar, então se eu desligar é porque a polícia chegou e eu vou ter que descer, né? Enfim. E foi uma situação na frente da minha casa. É uma pessoa que é inquilina da minha mãe, que mora de aluguel lá embaixo, num dos barracos lá, enfim. E a gente. E a pessoa, eu ainda entrei para salvar a vida dela, porque a casa estava fumaçando muito. Ela tinha deixado panela no fogo e com óleo, e o óleo já estava já cheio de fumaça dentro da casa, e a casa é meio fechada, né? E aí ela estava dormindo no sofá, toda encolhida, enfim, aí eu fui, desliguei as bocas do fogão, então eu ainda salvei a vida dela, porque ela ia talvez morrer asfixiada, ou enfim. E aí, assim, eu já não gosto dela por conta de outras coisas, porque ela fazia muito barulho, ela ligava o som às 10 horas da noite e ficava batendo as portas, e eu já tinha chamado a atenção dela algumas vezes, e minha mãe também nada a ver essa situação e não fazia muita coisa. Já tinha pedido para ela sair, né, já tinha uma semana, e aí ela queria, porque queria bater boca comigo nessa hora, e aí eu falei, não vou conversar com você, e pedi para ela se afastar e sair, fui embora, assim, subi para minha casa. E aí nisso ela começa a gritar, eu achei que ela estava gritando com a minha mãe, né? E aí eu desci de novo, meu irmão já estava lá, meu irmão não mora com a gente. Então, ela estava conversando com meu irmão, aí estava falando mentiras, falando que eu batia na minha mãe, então daí para pior, sabe? E aí eu, assim, realmente, eu quase perdi a cabeça, assim, realmente meu irmão me segurou, enfim, e aí eu falei, não, vou me acalmar, não vale a pena, porque é uma pessoa que já é toda problemática, eu falei, não vale a pena, e aí voltei para casa de novo, aí chamei a polícia, porque minha mãe falou que ela estava se rasgando para falar que eu que bati nela, sendo que eu não, até então, né, não encostei nela em nenhuma hora. Aí eu tive que chamar a polícia, porque todas essas questões da leitura como homem, bater uma mulher, tem todas essas questões de tipificação de crime, né? E aí eu peguei, chamei a polícia, e aí quando eu chamo a polícia, começa a falar com a polícia, ela ainda presente, ela começa a me xingar de tipo, de Zé Buceta, começa a me xingar de... Tá travando? Ah, não, só pra Ruca. E aí ela começa a me xingar, e aí fala, deslegitima minha identidade, fala que não é só porque eu tirei peitos que eu sou homem, e dentre outras coisas assim, sabe? E isso tudo na frente de policiais militares, eles nada fizeram. Eu ainda falei, e aí eu não. E aí, assim, na hora você fica tão em estado de choque, porque eu já tenho quase que 7 anos de transição, 5 anos de hormonização nas costas. E assim, eu ainda falei isso pra eles, falei que eu era homem trans, porque quando eu falei que era homem trans, aí que ela começa esses xingamentos. Então dá pra perceber que é por conta da transfobia e tudo. E aí, resumindo assim, eles nada fizeram, eu também não, na hora eu fiquei tão assim que eu não consegui pegar. A única coisa que eles falaram é que eu tinha que ir na delegacia, fazer logo o boletim de ocorrência, por conta dessas acusações dela, né? Dessas falsas acusações dela falar que eu tinha que eu tinha batido, ou que eu estava, de alguma forma, tinha batido nela, sendo que não é verdade. E, e nisso a gente vê de como que é, né? Não é tão simples assim, ai, não vai denunciar, ai, é tudo de boas. Porque chega uma hora da sua época de vida, poxa, em 7 anos de transição, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, por mais que eu seja, tenha a questão de ser passável, de várias questões,
E aí eu fui na delegacia e tal, acabei que eu esqueci de pegar o nome dos policiais, não peguei código, nada de viatura. Então, assim, porque na hora que eu cheguei na polícia, o policial falou que ele deveria ter feito um TC de ameaça e tudo. Então, não saber também desses processos, muitas vezes faz com que as nossas denúncias sejam silenciadas e sejam invisibilizadas. Porque eu ainda estava, a minha prima estava comigo, então eu consegui, de alguma forma, ir para a delegacia, consegui prestar o boletim. Eu estou em contato com uma advogada Cisaliade, para poder ver como que a gente vai proceder. Estou com a questão da Comissão de Direitos Humanos aqui da CLDF, mas tudo isso é porque eu também tenho esse histórico de ativismo aqui em Brasília. Então, eu conheço as pessoas, eu conheço um pouco dos instrumentos. Gente, eu queria pedir perdão, porque eu fiquei sem conexão, mas eu já coloquei, tô de volta. E é isso também, né? A gente saber e como que é essa questão de você saber das coisas, mas muitas vezes você fica tão em choque que assim, você não tem como culpar outra pessoa. Ai, mas Leonardo, você podia ter feito isso, ter feito aquilo, mas na hora, a gente sabe o que que é na hora, igual você falou, né, Jô, em relação a na hora eu não quis reagir. Tem hora que na hora você não quer reagir, porque você sabe que às vezes vai ser pior. Às vezes aquela situação pode ser potencializada tudo por conta das nossas vivências. Então a gente sabe exatamente o que que vai se passar. E ali naquele momento eu não tive reação de pegar nada, de pegar dado. E, enfim, assim, eu ainda estou assistindo o curso muito ainda baqueado. Hoje que eu voltei à vida, eu tinha umas 40 mensagens aqui de grupos de outras coisas para responder. E eu estava tentando responder só as mais, assim, importantes, que eu via que tinha alguma urgência, como Cozinha em Voz, como vocês, mandando mensagem. Então, tipo assim, hoje que eu voltei de fato à vida, não estava conseguindo dormir direito, apesar de já estar fora de casa, estar na casa da minha namorada, mas tem todos esses percalços que a gente também passa e é exatamente isso que a galera tá falando, né? Sobre, por mais que a gente não queira ter esse lugar de vítima de tudo, acaba que a sociedade vai, de alguma forma, alguma vez na sua vida você vai perpassar por isso ou vai ver alguém perpassando por isso da sua frente, sabe? É isso que eu queria falar um pouco aqui. Não, Léo, obrigado. Que barra, hein? Pesadão. Mas é isso, a gente está resistindo juntas aqui. Acho que esses encontros é justamente para isso, né? Uma oportunidade a gente conversar, ouvir, né? Poder ser ouvido também, né? Do que está acontecendo com as outras pessoas. Mesmo que à distância, a gente é uma turma, né? Então, eu sou formado em pedagogia e eu acredito muito... Eu sempre tive questões com educação à distância, porque nos estudos a gente sempre pensa isso, né? Como é difícil na distância, por aqui a gente criar algum vínculo, né? Afetivo, né? Tipo, de apoio mesmo, sabe? Eu acredito que, como eu falei, a gente está aqui para se fortalecer uma com a outra, um com o outro, aprender uma com a outra e um com o outro sobre como a gente vai, né, se inserir nesse mercado de trabalho que é transfóbico pra caramba. E não é só o mercado de trabalho, né, como eu estava falando, é todos os lugares. Então, uma tentativa aqui de ser um abraço, né, de ser um abraço à distância para você e de que você não está passando por essa aí sozinho, não, tá? Que Muito precisar, obrigada, tem manda me ajudado mensagem. muito a me distrair, focar em algumas coisas, porque foi a única coisa assim que eu consegui fazer esses dias foi assistir às aulas e tentar absorver e tudo. Mas assim, agora estou voltando a ficar um pouco melhor. E agradecer mesmo o apoio, principalmente da Valéria também, que conversou um pouco comigo e tudo. Muito bom. E eu já fiz outras coisas de terapia ontem, mesmo que online, sabe? É importante às vezes falar isso. Uhum. E assim, agradeço muito, sabe? Porque tem me ajudado bastante mesmo. Obrigadão. Nada. Não precisa agradecer, não. Não mesmo. A Fabiola agora. Eu queria só completar
o que a Cona falou, assim, o que eu assim sugiro, que eu não estou induzindo ninguém. Eu sugiro que a gente, assim, temos que ter o autocontrole, mas não deixemos de ser besta. Eu mesma, se eu for contar a minha história aqui, vocês choram. Já jogaram gasolina na minha varanda, tocaram fogo. Hoje em dia, quando eu saio na rua, os moradores de rua, as travestis me chamam de mãe, porque no sentido que eu defendo eles. Eu não admito agressão, eu não admito racismo perto de mim. Se for perto de mim, a coisa muda de nome, muda de figura e muda de lugar. Já processei 2 pessoas, recebi indenização e agora já processei 9 pessoas. Está na mão do juiz já. Inclusive, minha coordenadora aqui do Fórum de Serra, quando eu chego lá, ela já pergunta assim, quem se vai processar hoje? Então, eu não gosto de violência, porque violência gera violência. Agressão gera agressão. Mas eu não sou besta de alguém me ofender e eu ficar quieta. E isso vai depender de que tipo de agressão a pessoa está cometendo. Falar por falar, até papagaio fala. Mas a agressão, e se for aquele agressão verbal mais no nível mais elevado, aí sim, eu chamo a polícia, eu processo, eu quero indenização. Porque eu não sou besta, não. Defendo os moradores de rua, já tirei morador de rua apanhando de polícia, porque eu falei, olha, você não está no seu direito de estar espancando esse cidadão, não. Então, ou você leva para a delegacia, ou eu mesmo vou entregar você na promotoria. Então, nós não temos que nos calar e também, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse autocontrole. Porque se alguém está xingando a gente xinga também, então a gente vai se impor no mesmo nível dele. Agora, se ele xinga a gente e se a gente está quieta e se nos sentirmos ofendida, simplesmente chama a viatura, espera o cidadão lá e encaminha todo mundo para o DPJ e abre um processo contra ele, tanto civil quanto criminal. Porque você vai receber seus danos morais, injúria, calúnia, difamação e entre as coisas mais. Então, não é questão de eu me calar, eu não me calo. Todos que me conhecem aqui, eu não me calo. Eu apenas evito agressão, porque, como eu falei, agressão gera agressão, violência gera violência. Tá bom? E eu adorei, eu amo esse, que eu não sei o nome aí, que eu tenho o cabelo todo que já cheadinho, parece um anjinho, gente. Ele passa uma paz, uma tranquilidade pra gente. Eu não sei o nome dele. É o Fernando, é o próximo a falar. Vai, Fernando. Passe sua paz pra gente. Nossa, paz é só por fora, por dentro eu tô que nem esse mesmo. 50% ódio, 50%. Mas eu queria só pontuar também que, assim, eu sou uma pessoa super pacífica, inclusive eu fiz um voto de não violência, então eu vou manter isso pro resto da minha vida, pelo menos eu espero. Mas eu entendo, assim, quem parte para cima em algumas situações, porque a gente tem reações diferentes com base no que a gente acabou vivendo, e nunca vai ser a mesma coisa que o outro. Eu, por exemplo, quando estou numa situação de agressão, quando eu estou numa situação de ameaça, quando eu estou em uma situação transfóbica, eu congelo. E aí não dá para eu falar nada, não dá nem para eu concordar, eu viro uma estátua. Então, eu acho que isso passa muito também pelas vivências de cada pessoa, porque nenhuma vivência vai ser igual, sabe? Então, eu entendo, assim, que exista
essa divergência e também na questão das transições de cada pessoa, porque nenhuma transição é igual a outra. Nenhuma transição é linear. Às vezes, tem gente que começa mudando o nome, tem gente e vai terminar em cirurgia, mas não é assim uma necessidade de que a pessoa vá querer se harmonizar, vá querer fazer uma cirurgia, vá querer fazer qualquer coisa assim, porque, como a Kona falou, isso também é uma coisa muito imposta pelo CIS a gente, né? Os nossos corpos, as nossas vivências. Então, existe essa diferença de vivências, de transições, e elas acabam respingando, elas refletem no jeito que a gente se coloca na frente de uma situação. Pelo menos, assim, pelo que eu observo. Eu acho que era só isso para complementar mesmo. Obrigado, Fernando. E eu não tenho cara de anjinho não, Fabiola. Também acho que eu tenho uma cara de anjinho, tranquila. Agora, Eu acho que sim. Murilo. Murilo, pode falar agora? Opa, Eu vou calma aí. falar. Calma aí que eu vou para um lugar mais reservado. Deu para entender? Não, eu não entendi. Estou indo para um lugar mais reservado. Você quer que eu passe você para depois, então? Já cheguei aqui, tô só trancando. Jô, você falou que você tem cara de anjinho, não tem não. Você tem cara de Iemanjá com o Xangô de frente. Pronto, tá dando para ouvir agora? Poxa vida. Achei que eu estava disfarçando. Eu enviei um link no bate-papo, quem quiser ouvir depois a entrevista sobre paternidade trans que eu dei ontem. Quem? Eu, Thales. Ah, tá bom. Enviei um link Tá. no bate-papo sobre a entrevista paternidade trans. Tá bom. Fale, Murilo. Então, é que, assim, aqui não dá para mim falar muito. Igual que ela estava tentando falar, tinha 2 pessoas próximas. Então, assim, eu tenho que tentar cortar, porque às vezes eu até esqueço e falo, meio que dando a entender que sou trans. Eu, infelizmente, não posso. Mas, assim, é aquilo que a Conan falou, entendeu? Ela falou basicamente o que eu queria falar. E tem a parte do maninho aí, que eu não lembro o nome dele, que ele falou que mesmo quando da possibilidade eu tive uma vivência, lá. Sim, e é onde eu quis chegar. Que por mais que eu tenha essa possibilidade, por mais que as pessoas olhem e falem, olha, o Murilo, assim, onde ele chegar, ele vai ter contratado e tal. Mas aí é que tá, qual é o preço da minha possibilidade? É o que eu estou pagando hoje, na minha visão. Eu estou pagando um preço por essa possibilidade. Eu não posso nem sequer deixar vazar a minha identidade. Então, assim, quando eu falo assim, vamos ter cuidado em como você vai falar, porque a possibilidade ela não é essa mil maravilha. A possibilidade não me trouxe essa coisa tão boa que eu achei que fosse me trazer. Olha o que eu faço, eu vivo aqui, tipo, meu Deus, com medo de ser descoberto. Estou dentro de um banheiro, porque eu não posso falar o que eu acho ali, perto dos meus colegas, entendeu? E assim, eu queria muito não ter que passar por isso. É aquela coisa, se você pudesse voltar atrás, você teria feito essa questão toda, assim, ainda na transição, mas devido às coisas que eu já passei, uma não aceitação por não ter essa famosa passabilidade, eu resolvi, tipo, então eu vou em busca disso, eu tenho a possibilidade, fazer minha mastectomia, porque assim, até então era uma coisa que só começou a me incomodar, porque a sociedade, ela exige isso de você, ela exige sim, um padrão, e a gente acaba, eu digo, pelas pessoas binárias de gênero, às vezes até por por pessoas não binárias que quer ter uma passabilidade tipo, mais masculina, não que se identifique enquanto homem. E assim, infelizmente esse padrão ele é te questionado o tempo todo e você chega uma hora que você está com a corda no pescoço e fala, meu Deus, se eu não tiver essa possibilidade, eu não vou ter um espaço, sabe?
E assim, hoje eu aprendi muito e eu não mais me submeter a isso de ter que trabalhar em um lugar onde eu não posso sequer, tipo, deixar vazar nada sobre mim, sobre o meu passado. Não desejo que outras pessoas façam como eu, saia do seu bairro, que você tipo, nasceu, e você não tenha mais contato com outras pessoas, porque hoje em dia o meu contato maior com pessoas cis é com a minha cunhada, o filho da minha namorada e a minha namorada, e minha mãe. Porque as outras pessoas todas eu me afastei, inclusive família. Então, os amigos que eu tenho é mais virtual. Tem o Léo, que é meu amigo, que é trans, né? E a gente conversa sempre que pode. A gente tem um outro grupo aqui de pessoas trans no WhatsApp, que a gente sempre está dialogando. Mas é isso, velho. Tipo, para a galera não se apegar mesmo nessa questão de passabilidade. Porque não é bom. É uma questão que você acha que vai ser maravilhoso, mas assim, é ridículo, velho. Você tá em um lugar e você tem que se passar por si, você tem que se silenciar. Ainda mais eu que sou uma pessoa que problematiza mesmo sobre questões de LGBTQ, mas ainda mais na sigla T. Sabe, eu tô sempre problematizando, batendo de frente com as pessoas. E ontem aqui eu não pude tipo, falar nada quando mandaram uma imagem no grupo de ataques com pessoas trans. E assim, tipo, sabe, é chato você não poder questionar isso e falar isso e você ter que aguentar, sabe? E às vezes até, sei lá, ignorar, parece que é aquela coisa, você tá se silenciando, você concorda e tal. E, tipo, é muito foda você trabalhar com pessoas extremamente machistas e você poder falar alguma coisa sabendo que a pessoa está sendo transfóbica e você ali como trans, aceitando essas questões assim caladas. É por isso que essa questão do silenciar, eu até entendo que tem horas que é melhor você nem ficar ali batendo boca, mas tem hora que o silêncio, ele dói pra caralho, né? Tipo, meu Deus, por quê? Né? Então, assim, é a condição que eu tenho hoje, tipo, de me silenciar mesmo que não queira. É mais isso mesmo, assim, Ju. Tá certo. Gente, tem 3 pessoas para falar, anotado aqui, e aí eu vou pedir para a gente encerrar essas 3, que eu tenho que passar um recado importante para vocês ainda, tá? E para vocês tentarem serem rápidas. Que é a Alexa, a Katrina, e eu botei a Paloma por última, que ela não conseguiu falar. Tá bom? Então, Alexa, manda o papo. Cadê tu? Boa tarde, gente, tudo bem? Eu vou ser bem rápida mesmo. Eu queria pedir uma atenção pra gente, porque, tipo assim, além de todo esse conhecimento que o curso está proporcionando pra gente, eu percebi também que o curso ele está dando uma oportunidade para a gente conhecer e entender e ter um diálogo entre todas as gerações. Porque uma coisa que eu percebo bastante é que, assim, a vivência das pessoas que são mais velhas que a gente são completamente diferentes da gente agora. Não digo que, nossa, a gente passa muita dificuldade. Nossa, a gente passou a gente passou lá atrás muita dificuldade. Tipo, tem um lance de reconhecer, tem um lance de ouvir, né, a experiência de cada pessoa, porque ainda assim cada pessoa tem suas experiências e é isso. Basicamente também é sobre agradecer também dessa oportunidade de estar em contato com outras pessoas trans, né, com outras vivências, porque um exemplo eu sou do interior de uma cidade que é o interior, é uma periferia rural. Então eu não conhecia muito sobre mim. Eu só falava que eu não era nem homem nem mulher, eu sempre era confusa nessa questão. E só a partir do momento que eu fui para a cidade, né, para o centro dessa cidade onde eu moro agora, que tem um olhar muito provinciano, e é horrível isso, mas isso dá para falar em uma outra hora também, mas foi só a partir daí que eu tive essa oportunidade de estar conhecendo várias pessoas também. E era isso, para a gente ter essa sensibilidade de ouvir, né,
Não digo aceitar, nunca isso. Mas assim, ouvir e, e ver como eram essas experiências, como são as experiências até hoje, o que mudou, o que continua, né? Porque tem muita coisa ainda que a gente precisa trabalhar sobre. Só que, tipo, a gente também tem que perceber que cada um de nós, independente de quem seja, a gente tem com os nossos conservadorismos também, né? E desconstruir isso, escutando entrando nesse diálogo entre todas as gerações, é o que vai ser o caminho, que vai ser a chave para as respostas de quem está vindo aqui, né? Esse é um momento de discussão. A gente está passando por esse momento de discussão, de aparecer, de se mostrar. Então, é óbvio que as dificuldades vão ser diferentes umas das outras, porque as experiências são diferentes umas das outras. E é isso, ter essa capacidade de diálogo, ter essa capacidade de escuta, lembrar que a gente tem voz. E é basicamente isso que eu queria falar hoje. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Alexa. Muito sensata. Katrina e depois Paloma. Oi, gente. Eu vou ser bem breve também. Eu queria pegar o gancho sobre o que o Leonardo falou e, na verdade, dar uma sugestão para que a gente tenha, de repente, um debate, uma palestra falando exatamente sobre transfobia e como lidar com a situação, né? Porque ele falou assim, eu não sabia como agir, fiquei sem reação. Aconteceu algo assim comigo também no meu antigo trabalho, onde eu fui perseguida durante um bom tempo e eu me vi numa situação onde eu fiquei tipo encurralada, assim, eu não sabia também como agir, não sabia como colher provas em relação a essa agressão que eu estava sofrendo. E, inclusive, eu até cheguei a gravar alguns áudios e tudo mais, só que a grande questão eu não não informei para as pessoas que eu estava gravando. Ou seja, o que eu achei que eu estava colhendo de prova, na realidade, para a justiça não funciona como prova. Entende? Então, eu acho que seria de grande relevância para a gente uma palestra, de repente, para a gente saber como lidar com essas situações. Sim. Eu não sei se você estava na palestra com as promotoras. Elas falaram um pouco sobre isso, assim, mas sobre assédio moral no trabalho. Sim, eu acompanhei. Mas a gente vai conversar e elas vão retornar e a gente pode sim tentar desenvolver um tema mais sobre uma conversa mais sobre orientações mesmo do que geral, né? Porque aquela conversa foi geral, né? Elas apresentaram todo o trabalho delas. Tá bom, Catarina. Obrigada. E para finalizar agora, gente, não sai não, tá? Para a gente poder dar os recados no final. Paloma. Pode falar, amor. Para mim tá travando um pouco, não sei se para todo mundo. É um assunto que realmente é muito difícil de falar, porque para falar, mas eu concordo com algumas coisas que falam. Nossa, tá travando horrores. Paloma, você consegue tirar o vídeo e só falar? Eu acho que pode melhorar. Pronto? Isso, agora fala. Então, eu vou falar rápido, porque assim, é um debate que daria para falar bastante tempo. Né? Realmente, preconceito sempre vai ter. Muitas coisas que foram ditas aí realmente é verdade do que acontece. A gente passa por muita coisa. Mas, enfim, né? Vamos ver no que vai dar. E esse debate deveria voltar mais, porque é bom para esclarecer algumas coisas, né? Porque, assim, quanto mais se falar, seria melhor. E um beijo, Fabiola! Obrigado, Paloma. Eu concordo total, assim, é isso. Essa reunião começou, a gente não botou nenhuma pauta, né?
mas eu tenho um recado importante. Mas ela começou a gente falando sobre o que aconteceu com o Tami, né? Esse assunto surgiu e os assuntos continuaram porque tem a ver também com o tema que a gente teve da semana, né? Sobre transmasculinidades, né? Tem a ver com muitos assuntos que a gente vem discutindo. Então, esse espaço para a gente poder sempre tentar trazer as coisas que estão acontecendo na semana é muito importante. Não vai ser toda semana que a gente vai conseguir fazer, mas é um espaço que a gente vai tentar preservar para sempre ter. Como eu falei, foi uma reivindicação da primeira turma, eu fiz parte dessa reivindicação de ter esse espaço. Então, é importante a gente não deixar de trazer assuntos. Quem quiser antes, né, falar alguma coisa comigo no WhatsApp ou com a Valéria, queria que esse assunto a gente discutisse para conversar, pode me procurar também, para a gente conversar um pouco antes. E é sobre isso, vamos continuar debatendo e nos conhecendo. Um recado importante é que a gente entrou em contato incessantemente, né, com vocês várias vezes durante a última semana para pedir os dados de vocês para fazer cadastros. Um dos cadastros é no Sebrae, porque está na programação lá, quinta-feira, começa a aula do Sebrae. A aula do Sebrae não é uma aula que vai ser pelo Zoom, vai ser em outro aplicativo. Porque, enfim, é o que eles exigem, né? O procedimento com eles. É uma parceria, então a gente está fazendo mesmo as aulas na plataforma deles, entendeu? Todo mundo deve ter recebido, quem não recebeu, um e-mailzinho de confirmação do cadastro. Quem não recebeu, me procura depois, para saber se tem alguma coisa de errado. Mas quem recebeu está certo, confirma, baixa o aplicativo. O aplicativo é o... deixa eu ver aqui o nome. Podia mandar no grupo Meet, né? Podia mandar lá no grupo, né, Ju? O aplicativo? Não? Sim. Ou não? Ele se chama Microsoft Teams. Mas eu vou mandar lá no grupo geral para todo mundo baixar ele. A nebulosa caiu. E aí é importante, né, tentar testar ele antes, não deixar para baixar na hora, baixar antes. A gente na quinta-feira vai estar junto com vocês administrando isso, quem tiver dificuldade, mas já tenta baixar já hoje o aplicativo. A gente vai ter... São 5 encontros. São 5 encontros pelo Sebrae, toda quinta-feira. E aí os assuntos empreendedorismo, modelos de negócio, marketing, finanças e formalização. Então, são aulas, né, que vão estimular a gente também, né, diante dessa crise aí que está, de também investirmos de algo que tenha um retorno direto para a gente, né? Quem quiser investir, empreender alguma coisa, né? E também fala não só sobre isso, né? Sobre processos de você ser um empreendedor ou uma empreendedora dentro de algum trabalho também, né? Sendo contratada, mas ter esse tipo de energia aí de trabalho que eles formam. Então, você quer falar alguma coisa, Gel, sobre isso? Não, acho que tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Marcos tinha levantado a mão. É que o aplicativo que eu tive que baixar para o negócio do Sebrae lá, o nome é Descomplica. Não, sim, mas é esse mesmo, Descomplique, mas só que não é o aplicativo Descomplique, né? O aplicativo é a sala de reunião, é a Teams, né? Isso. Então é outro aplicativo que tem que baixar, né? Isso, é outro aplicativo. Descomplique é o nome do projeto, do curso, entendeu? Sim. É isso aí mesmo, Descomplique, é o nome do curso, esses 5 encontros. Mas o aplicativo é o Microsoft Teams, que é o nome do aplicativo. Eu vou enviar lá. É bem parecido com o Zoom, né? Ele é bem leve no celular, assim, é um aplicativo leve, mas a gente não conseguiu fazer com que fosse o mesmo aplicativo nosso, por causa da Entendo. burocracia mesmo da instituição, entendeu?
Então, E o certificado do Sebrae, ele tem um peso legal, né? Tipo, no currículo, sim. assim, para muitas pessoas que querem investir, né, nesse processo aí de se empreender em algum produto, independente de qual área que seja, né? Não só de alimentação, de cozinha, mas quem tem um curso do Sebrae e quiser empreender algum produto depois, é um nome legal, assim. Então, é bom acompanhar as aulas, porque eles que vão fazer as contagens de chamada e vão emitir um certificado separado do curso, entendeu? Além do curso por Entendi. nós, tem esse certificado do Sebrae, que aí tem que participar das 5 aulas para poder ter. Tá bom? Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma Muito dúvida? papo, né? Para quem não tinha pauta, né? Sim, se deixar ainda rende, eu acho. Ainda rende. Mas já deu os 4. Se tivesse Travou pra mim, eu não entendi muita coisa, não. Não entendi. Sorry. Travou pra mim, eu cheguei agora, eu vi alguma coisa do aplicativo. Então, vou resumir rapidinho. Quinta-feira começa a aula pelo aplicativo do Sebrae. Eu vou enviar lá no grupo. Todo mundo baixa o aplicativo, testa ele. Quinta-feira começa as aulas, são 5 aulas. Importante participar, porque tem certificação, né? Tem certificado. E também são assuntos muito, muito legais, assim, importantes para quem quer jogar o seu produto aí no mercado, para as pessoas conhecerem e investir também em alguma coisa, né, que no meio, né, de tanta transfobia, a gente sabe que é difícil contratarem a gente, né, independente se é homem trans, se é mulher trans, se é travesti, estamos todas muito na dificuldade, independente se tem 50 anos, umas com 50 anos, outras com 18, 19 também, enfrentando dificuldades, umas, né, então a gente vai entendendo isso e vai vendo quais são as formas que a gente pode fazer para sobreviver, né, diante de tantas contradições. Eu acho que isso é bom a gente ter como reflexão, né? Eu gosto sempre de lembrar disso. Sempre vão ter contradições, inclusive as nossas. A gente vai ter que agir de forma contraditória em alguns momentos também, né? É bom a gente tentar evitar ao máximo para não se machucar e não machucar ninguém, mas o sistema obriga a gente às vezes a fazer isso. Então é bom a gente estar ligado e aprender como é que ele funciona, saber bem, né? E é uma oportunidade que acho que o Sebrae coloca para a gente aprender como que funciona esse sistema de empreender, principalmente para nós que somos corpos e corpos trans, e que, inclusive, para a gente esse lugar é difícil. Tá bom? A gente pode ver, né, o próprio Tami, né? A gente está aqui defendendo o Tami, a situação dele de ser um homem, né, de poder ser pai, mesmo ele sendo de direita. Olha que grande contradição, né? Tipo, a gente não está defendendo o Tami e nem está defendendo a Natura. A gente está defendendo o direito das pessoas serem pais e mães, independente de qual é o gênero delas, né? Mas é uma contradição que a gente tem que estar ligada, para as pessoas não confundirem a gente. É isso. Um beijo. Mais alguma coisa? Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Beijo, gatas. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ó, o turbante, Paloma. Beijo. Beijo. Tchau.